Caríssimos, hoje então, como é o nosso terceiro domingo de formação, eu fiz uma homilia escrita para dar uma formação mais sólida, para a gente meditar melhor este Evangelho, então eu peço que tenha um pouco de paciência. No Evangelho de hoje vemos uma triste cena de demonstração da própria maldade do homem. Os escribas armam uma cilada contra Jesus, conduzindo a ele uma mulher pega em flagrante adultério. Na verdade, a eles não interessava a dignidade da mulher, e a expõe ao ridículo, apenas pelo simples fato de achar motivo para condenar Jesus, tentando dar uma resposta ou contra a lei de Moisés, ou contra a misericórdia do Pai. Mas Cristo, na sua sabedoria divina, rebate os escribas, fazendo-lhes apenas uma pergunta, de modo que ensina a todos como devem se comportar diante do pecado e do pecador, respeitando sobretudo o homem, quero dizer, a humanidade, a sua humanidade. A premissa que João nos apresenta no Evangelho de hoje é que o mal é mal por si só. O pecado é sempre condenado como mal, mas a pessoa humana está acima de toda a lei, acima do pecado, pois esta pessoa é chamada à santidade, a se tornar imagem e semelhança de Deus, passando do homem velho, como diz São Paulo, ao homem novo, deixando aquilo que ficou para trás e se lançando para frente, como diz Paulo, ou seja, não pecando mais, deixando até a sua vida de passado e mergulhando numa nova vida, com o olhar da esperança, retornando a Deus, ou melhor, lançando-se em seus braços de misericórdia, que nos dá uma nova vida a cada momento. E como diz Paulo, deixando o que ficou para trás, me lanço para frente ao encontro de Cristo Jesus, o meu Senhor. Mas para aprofundar melhor este texto, quero introduzi-los primeiramente no contexto da situação que se encontrava Jesus. Jesus, com a sua pregação até o momento presente, já havia ganhado muitos inimigos. Era um homem que incomodava as autoridades religiosas, atraía o povo, falava a verdade sem medo, pagava as consequências por aquilo que falava, curava e libertava, mas muito com os seus interesses feridos, já desejavam a sua morte, porque o homem, quando se sente lesado por alguém, ele deseja a morte deste alguém. Por isso procuravam de todos os meios achar um motivo para acusá-lo, para assim poder eliminá-lo. Neste contexto, levam diante dele uma mulher pecadora. Colocam-na no centro, no meio. Na verdade, colocam-no no centro o adultério, e não a mulher pega em flagrante adultério. Onde estava o homem que também com ela havia praticado o adultério? Não se sabe. Ela estava no centro da situação. Os legalistas colocam no centro o pecado, enquanto Deus, no jardim do Éden, colocou no centro não o pecado, mas a vida, com a árvore da vida. A maior hipocrisia é que levam esta mulher diante dele, querendo lapidá-la, com a aparência de homens fiéis e cumpridores da lei, usando a mulher apenas como um meio para haverem um argumento contra Jesus. E infelizmente também hoje, sobre a aparência de fidelidade à lei, muitas pessoas são excluídas do seio da igreja. Não pelos pastores, mas na maioria das vezes pelos fiéis, que julgam e condenam os irmãos de fé, não permitindo que caiam, não dando a chance de recomeçar, dizendo, mas este, que sempre peca, por que ainda vem para a igreja? É triste constatar que os escribas
que eram aqueles primeiros chefes constituídos por Moisés, para ajudá-lo a julgar, e que eram homens de famílias nobres, são os primeiros a condenar. Mas não aparecem sozinhos. Junto deles há todos os fariseus, homens da lei, que já haviam em seus corações condenado, matado aquela mulher. A lei judaica era muito explícita sobre este ponto. Assim, a adúltera deve morrer, diz a lei. Colocam-na no meio do círculo e perguntam: qual é a tua opinião sobre este fato? Era uma armadilha. Se Jesus tivesse dito: apliquem a lei, os fariseus e os escribas diriam: estão vendo? Ele não é assim tão bom. Não é um bom pastor misericordioso que perdoa sempre, como todos dizem. Mas se por outro lado dissesse: não matem-na, iriam dizer: estão vendo? Não é um mestre, não é um rabi, pois não conhece a lei e está contra a Sagrada Escritura. É importante dizer que se Jesus condenasse a mulher à morte, ele estava sendo a favor do Sinédrio e ao mesmo tempo contra os romanos. Mas não executar a condenação de morte, que era só cabível aos romanos. Assim, poderia estar a favor dos judeus ou dos romanos. Mas Jesus não estava nem a favor dos judeus, nem dos romanos. Estava a favor de Deus Pai, que é misericórdia. Jesus estava em um beco sem saída, podemos dizer assim. Se absolve a mulher, se condena sozinho. E por outro lado, se faz o papel de juiz, condena-a, perde a credibilidade diante de todos, negando a sua doutrina e o seu ensinamento. Diante da emboscada, com calma, dominando a situação, inclina-se, e sua reação é escrever com o dedo sobre a terra. E os adversários se enfurecem naquele momento, insistindo que querem um parecer do Senhor. E Jesus se levanta e diz: quem de vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continua a escrever sobre o pavimento do templo. Quem de vós é livre e sem pecado para se colocar no lugar de Deus, que julga com retidão? É o que Jesus quer dizer. O inclinar-se novamente de Jesus sobre a terra é um gesto simbólico, de profundo recolhimento, que coloca os juízes da mulher diante da responsabilidade de julgá-la. Mas agora, julgá-la com sinceridade, com liberdade, sabendo que juntamente com ele, com ela, eles são pecadores, não são só acusadores. E também diante de Deus, eles também merecem a morte. Acredito que aqueles minutos que Jesus no silêncio escreve sobre a terra, eram momentos de um eterno silêncio impaciente dos escribas, que olhavam o seu coração. São Jerônimo diz que Jesus podia estar escrevendo os pecados daqueles que acusavam a mulher. E alguns estudiosos dizem que ele escrevia as palavras: não matarás. E diante dessas teorias, também eu, pobre padre de Mateus, dou meu parecer. Acredito que ele deixava ali escrito uma mensagem eterna, resumida em uma palavra: perdão. E embora aquele silêncio era impaciente para uns, para Jesus era necessário. Era o silêncio da espera, porque estava para germinar a nova lei, fundada no perdão, no amor. E era isto que Jesus queria que germinasse no coração daqueles homens duros. Jesus não discute a lei com eles, mas muda o objetivo do julgamento. Ao invés de permitir que eles coloquem a lei em cima da mulher para condená-la, pede a eles primeiro
de examinarem as suas consciências à luz daquilo que a lei exige deles, a situação muda. A ação simbólica de escrever na terra clarifica tudo. Me explico melhor. A palavra de Deus, a por si só, sua consistência. Uma palavra escrita na terra não é consistente, não dura muito tempo, desaparece. A chuva e o vento a levam embora. Mas o perdão de Deus contido na lei é muito maior que a interpretação legalista e interesseira do homem. Permanece em eterno por meio da reconciliação do sangue derramado de Cristo na cruz, que perdoa sempre. Alguns exegetas nos dão uma explicação belíssima, confrontando esta passagem com o texto de Jeremias 17:13, que diz: Senhor, que sois a nossa esperança, confundidos serão todos os que vos abandonaram, de vergonha serão cobertos os que de vós se afastaram, por haverem ter deixado a fonte da água viva. Realmente, eles ficaram confundidos quando escutaram: quem de vós é sem pecado, que atire a primeira pedra? Esta é uma resposta digna do Filho de Deus. É simples, é profunda, sábia, a tal ponto que tira-lhes o argumento e os faz reconhecer a injustiça e a maldade que traziam em seus corações. A expressão atire a primeira pedra recorda-nos o livro do Deuteronômio, capítulo 13, versículo 10, que nos diz que as testemunhas oculares devem dar início à execução da condenada à morte. A imagem de Jesus que escreve sobre a terra, biblicamente, podemos entendê-la comparando-a com a imagem de Deus que escreve a própria palavra sobre as tábuas da lei, com o seu dedo. Na verdade, o pavimento do templo não era de terra, era de pedra. E esta imagem de Jesus que escreve, como se ele dissesse: o mandamento que vos dou é para salvar e não para condenar, é para gerar vida. Como ousam usar a lei de Deus para matar? Realmente, eles tinham um coração de pedra. O gesto e a resposta de Jesus colocam por terra os seus adversários. E eles se retiram envergonhados, e a situação vira ao contrário. A pessoa condenada pela lei não é mais a mulher, como se esperava, mas eles que acreditavam serem fiéis à lei. Isso nos mostra que cada vez que nós também acreditamos ser fiéis e julgamos o nosso irmão, nós estamos nos condenando. Os verdadeiros pecadores se vão, iniciando dos mais velhos, pois com certeza tinham mais pecados. E por serem mais velhos, eram mais conhecedores da lei. E aprendem por primeiro a lição que Jesus ensinava. Contudo, vejo uma lição, que com o passar dos anos se acumulam os pecados. E a luta contra ele diminui em muitas pessoas, que passam a viver bem com o seu pecado, tendo uma diplomacia com o pecado, e não querem mais mudar. E porque não querem mais mudar, vem o pecado em todos. Acusam o pecado no outro para não mudar o seu coração. Nesta história, também podemos fazer um paralelo com a história de Susana, em Deuteronômio 13, na qual os anciãos que tentaram seduzir a jovem e bela Susana são apresentados como homens perversos, velhos encarquilhados, diz a palavra, encarquilhados no mal, plenos de pecado e iniquidade. Mas na cena da adúltera, por fim fica apenas ela e o Senhor, numa troca de olhar de amor. E como dizia Santo Agostinho, permanece por fim apenas a miséria com a misericórdia. Irmãos, quantas vezes que também nós,
Diante do Senhor nos encontramos assim. Apenas apresentamos para Ele a nossa miséria. Não temos mais nada para apresentar. Nada nem de bom. Só a nossa miséria, o nosso pecado. Para Ele nos dar a sua misericórdia. Estamos a nossa miséria e a sua misericórdia. Santo Agostinho ele diz: relicti sunt duo miseria et misericordia. Permanece por fim apenas a miséria com a misericórdia. Pois o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Pois ele não quer a morte do pecador, mas a sua conversão, porque deseja que ele viva e viva a vida plena, feliz. Por fim, Jesus fica sozinho com a mulher. Jesus se levanta, olha bem em seus olhos, lendo a sua alma, sofrendo a sua humilhação. Sente solidário e ela sente que ele o ama. E Jesus diz: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Também eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. E imagine, irmãos, todas as vezes que nós, diante da confissão, nos colocamos com o Senhor, diante do Senhor com o coração arrependido, nós também escutamos estas palavras: ninguém te condenou, também eu. Vai em paz. E nós recebemos pela mão do sacerdote o perdão de Deus, a absolvição. Jesus a perdoa. E é interessante que não está escrito que ela se arrependeu. E mesmo assim, Deus a perdoa. Não a condenou. Deus lê em seu coração o seu arrependimento, mesmo que ela não fale. A exortação de não pecar mais também já tinha sido usada no Evangelho de João, na passagem do enfermo curado na piscina. O Senhor a convida a não pecar, a iniciar uma nova vida, agora não mais adulterando, mas sendo a esposa fiel do Senhor o seu Deus. Embora a misericórdia e o perdão não minimizam o pecado, dão a possibilidade à perdoada de iniciar uma nova vida, de deixar o que ficou para trás e de se lançar numa nova vida, de restabelecer a sua dignidade de mulher, de filha de Deus, de amada. Esse trecho do Evangelho contém uma bela e surpreendente lição, a qual coloca em confronto a frágil criatura diante do único sem pecado. Embora a frágil pecadora é nua, com todo o seu pecado, culpa e miséria, é justificada pelo amor de Deus que a reveste de dignidade, de amor, e faz dela uma esposa. Jesus não julga ninguém, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. E João, na sua primeira carta, vai dizer: Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todos que creiam nele tenham a vida eterna. E em outra passagem diz: Deus não mandou seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Para nós, este Evangelho de hoje nos ensina que todas as vezes que condenamos em nosso coração alguém, somos nós mesmos que nos condenamos. Diante de Deus, ninguém é sem pecado. Não temos o direito de condenar ninguém. O julgamento privado dá oportunidade de mudança. Mata o outro e se torna condenação. Deus acredita sempre no homem, em sua mudança. E nós devemos assimilar isto do Senhor, acreditar no outro. Hoje são para nós estas palavras: quem de vós é sem pecado, que atire a primeira pedra. E desta maneira que somos chamados a frear os nossos parciais e superficiais julgamentos, que muitas vezes não se preocupam em ver a vida da pessoa, o seu sofrimento, ou o que ela está vivendo para cair até naquele pecado.
Com muita facilidade condenamos. A muito custo, perdoamos e estendemos a mão. A mídia hoje está falando muito, até daqueles casos de pedofilia que aconteceu em Alagoas. Mas eu não vi, em nenhum momento, a mídia estender a mão para levantar. Só se julga, se condena, mas não se dá oportunidade de se levantar. Diante de Deus, a mulher adúltera não foi identificada com o pecado. E por fim, foi a única que voltou para casa justificada. Podemos dizer, em uma figura de linguagem, que ela é a própria publicana pecadora, perdoada. Enquanto os que se consideravam justos, cumpridores da lei, os fariseus, voltam às suas casas com o peso de seus pecados. Não tiveram a coragem de admiti-los. E nós, somos capazes de pararmos diante de Jesus com o nosso pecado para deixar-nos imundar-nos de sua misericórdia? O grande Papa, João Paulo II, escreveu em sua carta encíclica, Vivos em Misericórdia, as seguintes palavras: a conversão a Deus consiste sempre no descobrir a misericórdia, isto é, aquele amor que é paciente e benigno, à medida do Pai que é amor. E o autêntico conhecimento da misericórdia, do amor benigno, é uma constante e inexaurável fonte de conversão. E no ideário da irmã Faustina, nós podemos ler que a misericórdia de Deus é eterna. E Jesus diz à irmã Faustina, que toda alma que se aproximar dele, suplicando a sua misericórdia, receberá o perdão de todos os seus pecados. Então, irmãos e irmãs, nessa semana de Quaresma que se aproxima, esforcemo-nos de viver uma penitência. A penitência do perdão, da misericórdia e de não julgar o nosso irmão. Julgar-nos a nós e perdoar aqueles que vivem conosco, aqueles que nós encontramos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,